Esse é o canal Boas Novas Finais, levando o Evangelho Eterno até você. Estudo sobre a Trindade, lição 13, o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Porque os pecados contra o Filho do Homem será perdoado, mas contra o Espírito não será perdoado? Qual é o pecado que não tem perdão? Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, afirmou Cristo, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Mateus 12, versos 31 e 32. Segundo o dicionário, blasfêmia significa palavras que ultrajam, ofendem a divindade. Para entendermos melhor, devemos ler todo o contexto de Mateus 12, versos 22 a 32 e Marcos 3, versos 20 a 30. Jesus estava expulsando demônios através de quem? De qual poder? Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, Mateus 12, verso 28. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, afirmou Cristo, é chegado a vós o reino dos céus. Lucas 11, verso 20. Para Lucas, o Espírito de Deus era parte de Deus ou outra pessoa. O contexto do episódio que analisamos deixa claro que o pecado imperdoável cometido pelos escribas e fariseus foi a insistente negação da atuação do Espírito de Deus nas obras de Cristo. Tal negação se deu ao considerar as obras de Cristo como fruto da atuação e poder do diabo. Qual foi a acusação dos judeus então? Mas os fariseus, ouvindo isto, disseram: Este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Mateus 12, verso 24. Ler também Marcos 3, versículo 30. É este o pecado imperdoável, amado ouvinte, dizer que Cristo, cheio do Espírito Santo, estava cheio do espírito de Satanás. Quando temos plena consciência e certeza de que o que foi realizado diante de nossos olhos foi um milagre de Deus, foi uma operação do Espírito de Deus e mesmo assim fechamos o nosso coração e afirmamos que foi uma atuação do diabo, isto constituirá uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Há 4 grupos de pessoas. Pessoas que creem sem precisar ver são bem-aventurados. Há outros que precisam ver para crer. Deus pode ajudar essas pessoas na falta de fé. Um terceiro grupo que mesmo vendo não crê, são os céticos. E há, porém, um quarto grupo, aqueles que veem as evidências e obras miraculosas de Deus, não creem e, além disso, atribuem tais obras ao demônio. Estes estão lutando contra Deus. Assim sendo, se um grupo de pessoas prega dentro da Bíblia contra uma doutrina falsa, uma doutrina de demônio, como a doutrina da Trindade, e essas pessoas estão certas de acordo com a santa palavra de Deus e são acusadas de fazerem o trabalho do demônio, aqueles seus acusadores estão cometendo o pecado contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável. Deus capacita a sua igreja através do seu Espírito. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. 1 Coríntios 12, versos 7 a 10. Deus capacitou sua igreja no Antigo Testamento através do seu Espírito. Então disse Deus: Descerei ali e falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, Moisés, e o porei sobre eles, e contigo levarão eles o peso do povo, para que tu não o leves só. Números 11, verso 17. Então o Senhor desceu,
Na nuvem ele falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, pô-lo sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Números 11, verso 25. Disse Deus a Moisés, eu enchi Bezaleel do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata, em bronze e em lavramento de pedras para engastar, e em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo ofício. Êxodo 31, versos 2 e 5. Também lhes deste o teu bom espírito para os ensinar. Neemias 9, verso 20. Veio sobre ele, sobre Otiniel, o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu a sua mão. Juízes 3, versículo 10. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de Sansão, de modo que ele, sem ter coisa alguma na mão, despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Juízes 14, versículo 6. Quando eles iam chegando ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ele profetizou no meio deles. 1 Samuel 10, versículo 10. O Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. 1 Samuel 19, versículo 20. Deus capacitou a sua igreja no Novo Testamento também pelo seu Santo Espírito. Então lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Atos 8, verso 17. Pedro ainda dizia estas coisas. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Atos 10, versículo 44. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Atos 19, versículo 6. As quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios 2, versículo 13. Podemos apagar o Espírito Santo de nossas vidas? Com certeza, amado ouvinte. As Escrituras Sagradas afirmam, não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. É o desejo de Deus que nós sejamos cheios do seu Santo Espírito. Diz o apóstolo Paulo, não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Aos Efésios 5, versículo 18. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13, versículo 13. O que a comunhão do Espírito Santo faz na igreja? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, afirmou Paulo, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo, pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, versículo 12. Eu e o Pai somos um, afirmou Jesus. João 10, verso 30. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ao ouvir ele estas palavras, e acendeu-se sobremaneira a sua ira. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. 1 Samuel 11, versículos 6 e 7. Para que todos sejam um, orou Jesus ao Pai. Assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um, como nós somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. João 17, versos 21 e 22. Através do Espírito Santo, a igreja pode ser um, assim como o Pai e o Filho são um. O Pai e o Filho são um, mas não em pessoa. Eles são um em caráter, determinação, propósito, pensamento, mas não em pessoa. Da mesma forma, a igreja pode também ser um. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, através do Espírito Santo.
Devemos ter comunhão com quem, então? Sim, afirmou João. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1, verso 3. Assim sendo, podemos concluir que a blasfêmia contra o Espírito Santo é acusar as obras de Deus como obras de Satanás. Deus capacitou a sua igreja através do Espírito, e todos nós podemos ser um através do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.